Olá, tudo bom? Eu estou verdadeiramente muito feliz e encantado com a oportunidade de conversar com você. Eu tenho a crença de que a melhor coisa que a gente pode oferecer para alguém é a nossa escuta. É a escuta de qualidade, é ter atenção a alguém. Hoje em dia o mundo é cheio de distrações, de correrias, então quando alguém decide me entregar atenção, me entregar escuta, eu fico muito feliz. Então, logo de cara, eu quero agradecer a você por estar assistindo aqui. E o que a gente vai falar hoje? Eu vou falar com você sobre alimentação saudável. E talvez você esteja olhando aí na descrição, não está escrito aí, mas cara, não está escrito nutricionista aqui embaixo, não está escrito nutrólogo, nada nesse sentido. Mas sim, os alimentos, eles não são somente esses alimentos que a gente ingere pela boca. Existem alimentos que a gente ingere pela mente e são justamente esses alimentos que eu quero conversar com você, porque eu acredito que eles são tão importantes quanto os alimentos que a gente ingere no nosso almoço, no nosso jantar, no café da manhã, nos lanches e assim por diante. Alimento para a cabeça, como você está alimentando os seus pensamentos. E existe um ciclo muito interessante para ser pensado, que é o seguinte, que o pensamento, ele influencia o sentimento. O sentimento, ele influencia as atitudes. E as atitudes, elas vão influenciar os resultados. Ou seja, todo esse ciclo começou no pensamento. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado e atenção com as informações que a gente está nutrindo a nossa mente. Fábio, eu não entendi direito isso que você está falando. Eu vou clarear para você agora. Vamos imaginar, é uma coisa que eu costumo trabalhar, eu gosto muito desse trabalho, que é de ajudar pessoas que querem perder o medo de falar em público, pessoas que querem se sentir mais à vontade conversando com o público, pessoas que querem gerar mais conexão e ainda são intimidadas ou possuem a crença que não sabem falar em público. Quando uma pessoa que tem a crença que não sabe falar em público, quando ela recebe um convite para conversar com o público, o que acontece? Um dia antes, 2 dias antes, uma semana antes, às vezes um ano antes, a pessoa começa a rodar um ciclo de angústia. Ela começa pelo pensamento, ela começa a pensar como vai ser aquele momento que ela vai estar diante das pessoas. E ela começa a pensar que ela não vai conseguir dar conta do recado, que ela vai gaguejar, que ela vai esquecer o texto que ela precisa dizer. Ela imagina a plateia desinteressada nela, ela imagina problemas técnicos com o microfone, com o telão, com o data show. Ela começa a pensar tantos problemas, tantas dificuldades, que ela começa a sentir aquela situação. A nossa mente, ela tem uma dificuldade muito grande em dissociar o que é a realidade do que é a imaginação. Na imaginação daquela pessoa, ela começou a pensar em como vai ser ruim a apresentação, em tudo que ela vai viver e conviver naqueles instantes que ela estiver falando com o público. Ela começa a sentir angústia. Ela se sente angustiada já, como se já estivesse ali vivendo aquela situação de falar em público. Já aconteceu com você isso? De você ter que, você imagina, você vai apresentar um TCC, vai fazer um testemunho, vai falar numa reunião ou algo assim, e você já começa a se imaginar naquele lugar e se sentir angustiado, se sentir angustiada por aquela situação? Então, você pensou, o pensamento gerou um sentimento. O sentimento, ele vai gerar uma atitude. Qual atitude? Essa pessoa, só de ter vivido tantas angústias pela oportunidade de falar em público, ela já vai chegar diante do público com aquele sentimento de angústia, com um sentimento de derrota. Ela vai se sentir incapaz. Ela vai chegar lá com o coração acelerado, a respiração muito rápida. Aqueles ciclos de respiração tão rápidos vão influenciar até mesmo no esquecimento dela. O estado emocional dela vai provocar que ela possa esquecer alguns trechos da fala. A postura dela de derrota vai fazer com que a plateia olhe para aquela pessoa e desconfie de fato que aquela pessoa vai entregar ou não um bom conteúdo, porque ela já chegou com uma atitude influenciada pelo pensamento. E a gente fecha esse ciclo como? Com a atitude influenciando no resultado. Ou seja, a pessoa passou a pensar
em como seria estar ali, começou a sentir como seria angustiante estar ali. A atitude dela começou a revelar todo esse ciclo de angústias e inseguranças e influenciou no resultado. Na nossa vida, de maneira geral, da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente está colhendo um monte de informação o tempo todo. Todas essas informações, as mais diferentes fontes, elas são alimentos para o nosso pensamento. Então, o que eu trago hoje aqui para você pensar a respeito é a possibilidade de inserir ou colocar um pouco mais de 3 alimentos para a sua mente. 3 alimentos que você encontra facilmente, não na feira, você vai encontrar dentro de você. São 3. Perdão, gratidão e seleção. Eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro deles é o perdão. Quase sempre, pela nossa formação religiosa, pela formação moral que os nossos pais nos deram, a gente sempre pensa o perdão para o outro. E o que eu quero conversar com você é algo que antecede esse perdão para o outro. Eu quero conversar com você sobre a possibilidade de você perdoar a si mesmo, perdoar a si mesma. Quantas vezes a gente carrega por anos, por décadas, carrega uma vida inteira um arsenal de culpa que a gente atribui a gente em situações que a gente não tinha a menor responsabilidade sobre o resultado. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu isso muito, de às vezes você chegar a sentir um peso nos ombros, sabe? Você sentir suas costas pesadas, como se você tivesse o peso do mundo nas costas. E realmente é. É o peso da culpa, de toda a culpa que a gente escolheu carregar e levar para a vida. Isso dificulta muito a nossa vida, dificulta o nosso caminhar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de buscar buscar a nossa vida, buscar os nossos resultados, construir as nossas relações. Tudo isso por essa questão da gente ter decidido levar muita culpa ao longo da vida. Mas o que eu quero que você pense hoje é que, muito provavelmente, na maior parte dessas culpas que você decidiu carregar na sua mochila de vida, elas não te pertencem. Você pode deixar lá atrás. Quantas vezes a gente não se culpa por situações que aconteceram na nossa vida e a gente comete uma falha muito grave? É o momento em que a gente é mais cruel com a gente mesmo. É aquele momento em que você, com o que você sabe hoje sobre a sua vida, você olha para o teu eu do passado e coloca culpa nele. Você atribui uma responsabilidade ao seu eu do passado que aquele seu eu do passado não sabia do que você sabe hoje. Depois que tudo aconteceu e você olha para aquela realidade, fica muito fácil você imaginar que poderia ter feito diferente. Mas o seu eu do passado não sabia disso. E mais que isso, o que eu quero te dizer é que em nenhum dia da sua vida, em absolutamente nenhum dia da sua vida, você acordou com a disposição de, assim, cara, hoje eu vou sair, que eu quero tomar uma decisão para deixar a minha vida horrível. Eu vou fazer com minha vida o pior que eu conseguir fazer. Eu vou tomar a pior decisão hoje para eu ficar 10, 20, 50, 70 anos pensando no erro que eu vou cometer hoje. Você não fez isso nunca na tua vida e nunca vai fazer. Todos os dias a gente sai de casa buscando melhorar a nossa vida de alguma maneira, tornar melhor a vida das pessoas que estão no nosso entorno. Nunca a gente fez a decisão de errar, a gente saiu com um propósito firme de errar. Todas as vezes, com as informações que você tinha naquele momento, você tomou a decisão que precisava ser tomada. A decisão que naquele momento te pareceu mais sensata e que ia trazer melhor qualidade de vida para você, um melhor sentimento, melhores emoções naquele momento. É lógico que se aconteceu alguma coisa depois,
você não tinha informação do que poderia vir a acontecer. Eu duvido que se você soubesse que poderia dar alguma coisa errada, você teria tomado aquela decisão. E muita gente fica com isso presa a essa culpa, dizendo, poxa, mas se eu não tivesse me relacionado com aquela pessoa, se eu não tivesse feito esse curso, se eu não tivesse deixado meu filho fazer isso, se eu não tivesse feito isso naquele dia, se eu não tivesse ido àquele lugar, cara, por favor, se perdoa. Você não sabia de nada disso. Naquele momento, com toda a certeza que pode existir em mim, eu te falo que você escolheu o melhor caminho. Então, o primeiro caminho do auto perdão, porque é muito difícil você perdoar verdadeiramente alguém se você não é capaz de perdoar a si mesmo, se você não é capaz de perdoar a si mesma. Então, o primeiro exercício que eu te convido é esse. Busca esse momento da tua vida. Olha para ele como se fosse um filme. Volte o filme até o dia que aconteceu esse episódio. Olha para o teu eu do passado com amor, com compaixão e diz para esse teu eu do passado que durante tanto tempo você condenou, que você criticou, que você foi cruel. Olha para esse eu do passado e fala, eu te perdoo. Eu me perdoo. Nós podemos nos perdoar. Eu sei que você queria o melhor para mim, assim como eu quero a partir de hoje o melhor para você também. Você está perdoado, eu estou perdoado. Você está perdoada, eu estou perdoada. Dialogue com esse teu eu do passado. Você vai notar imediatamente o quanto de talvez problemas musculares que você tenha nessa região, o quanto eles vão magicamente desaparecer, porque você está decidindo deixar para trás o que não te leva para frente. Você está se permitindo o perdão. Então, esse é o primeiro alimento que eu falei. Perdão. O segundo alimento que eu quero que você experimente, vivenciar mais, alimentar mais a sua mente, é o alimento da gratidão. Gratidão tem um poder mágico. Gratidão é a gente conseguir olhar para a nossa vida, olhar para o nosso cotidiano e reconhecer os pequenos milagres, pequenos e grandes milagres que acontecem todos os dias, as pequenas e grandes bênçãos que acontecem na nossa vida todos os dias. Mas, infelizmente, a maior parte de nós foi educada de uma maneira a não perceber no cotidiano os fatos bons. O nosso olhar, ele ficou muito treinado para olhar a dificuldade, olhar o que não dá certo. Eu te convido a lembrar, por exemplo, na sua experiência em casa ainda, quando você morava com seus pais. Eu imagino que a tua mãe tenha feito comidas deliciosas, que você até goste muito da comida da sua mãe. Sua mãe fez uma vida inteira aquele almoço, aquele jantar gostoso para você. Quantas vezes a gente lembrou de parabenizar a nossa mãe, de agradecer a nossa mãe pela comida boa que ela estava trazendo para a gente? Talvez poucas vezes, ou para algumas pessoas, talvez nenhuma vez. Mas com toda certeza, talvez no dia em que a sua mãe errou no sal, você lembrou de reclamar dela. Nossa, como a comida está salgada hoje, hein, mãe? E nos outros dias que ela estava deliciosa, será que a gente lembrou? Isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com a maneira que a gente treinou o nosso olhar, que a gente foi educado para treinar o nosso olhar. Uma vez eu fiz uma postagem interessante no Facebook, eu coloquei essa imagem que você está vendo na tela aí agora, esses dois senhores, um casalzinho, né, mostrando lá juntos desde 1900 não sei quanto, e eu coloquei essa imagem, eu achei tão bonita, que eu postei assim, fiz uma pergunta para as pessoas, eu falei, você olhando para essa imagem, qual é o sentimento que essa imagem provoca em você? Gente, foi muita participação, foi muita mesmo, muita gente comentando, só coisa bacana, coisa bacana, coisa bacana. No meio daquele monte de mensagem, uma pessoa foi lá e colocou o seguinte:
amor desgastado. Eu falei, cara, como assim, né? Eu imagino tão bonitinha, sabe, desse casal, há tanto tempo junto ali, celebrando na camisa o tempo de vida em comum que eles tinham, e a pessoa escreveu amor desgastado. Eu achei aquilo tão curioso que eu decidi ir lá no Facebook da pessoa e perguntar para ela, assim, porque eu queria entender também como que, olhando para aquela imagem, ela conseguiu detectar amor desgastado. E eu perguntei para ela, ela me respondeu assim, eu perguntei, mas por que você acha que esse amor está desgastado? Ela virou e falou bem assim, não estão nem de mão dada. Cara, eu falei, cara, que isso? Os dois, esse casal, cada um tá com a sua muleta na mão, eles estão de muleta. Se tirar a mão da muleta, eles vão cair, pelo amor de Deus. Não tinha nem como segurar uma mão do outro naquela situação. Mas você nota que, apesar de tanta gente encontrar encantamento, muita gente falando sobre a beleza do amor, a beleza da cumplicidade, da parceria, e a pessoa conseguiu falar amor desgastado. Você sabe o que é isso? É novamente isso que eu estou dizendo. Olhar treinado para ver as coisas ruins, olhar o lado ruim de todas as situações. Essa pessoa não é uma pessoa má, ela é uma pessoa bem treinada. Infelizmente, o olhar dessa pessoa foi treinado para perceber essas dificuldades, o lado ruim, o lado complicado, o lado menos confortável das situações. O que eu posso te trazer como boa notícia é que, da mesma maneira que a gente pode treinar um olhar para ele ficar treinado para ver as coisas ruins, como a nossa sociedade nos treinou para ver, a gente pode treinar o nosso olhar para ver as coisas boas. E como que isso pode acontecer? De novo, eu vou te dar mais um exercício para você fazer na tua vida. Esse exercício é simples. O que você vai fazer? Você vai ter um caderninho, pega um bloquinho, um caderninho aquelas pequenininhos assim, tipo cadernetinha, e vou te dar um dever de casa, que é o seguinte: todos os dias, antes de dormir, você vai pegar a sua cadernetinha e escrever, você vai escrever ali ao menos um motivo, ao menos um, você pode colocar quantos você encontrar, mas eu quero que ao menos um motivo, todos os dias você escreva lá, um motivo que você tem para ser grato. O que você viveu de tão excepcional, de tão delicioso, de tão gostoso, que te fez sentir vida pulsando dentro de você, que você sentiu a felicidade pulsar dentro de você. Então eu quero que você pense sobre isso. Você vai colocar lá na sua cadernetinha e escrever todo dia alguma coisa nesse sentido. Por que eu quero que você faça isso? Por que eu quero que você faça isso? O exercício de ter que escrever todos os dias vai te tornar mais atento, mais atenta aos pequenos milagres e às pequenas bênçãos que acontecem todos os dias na sua vida. Você fala, caramba, eu tenho que escrever alguma coisa, eu vou lá, foi isso, foi aquilo ali, foi isso também, vou escrever 2 hoje. E o que eu quero trazer assim, de pensamento para você aí, você fala, mas tem que ser alguma coisa muito extraordinária? Se for extraordinária, é ótimo. Só que existem coisas que aparentemente são tão pequenas, mas que enchem o nosso coração de alegria. Você imagina aquele dia que você teve tempo para ir buscar seu filho ou sua filha na escola e foi de surpresa, e quando o seu filho ou a sua filha te viu, sorriu para você porque não imaginava que ia poder te encontrar naquele momento. Imagina um dia que você comeu uma coxinha gostosa e aquilo te trouxe uma felicidade tão grande, sabe? Existem tantos pequenos motivos para a gente notar no cotidiano que aquilo ali pode ser o teu grande motivo de gratidão naquele dia, sabe? Sei lá, uma brisa que bate em seu rosto e que faz dançar com seus cabelos, sentir aquele frescor, é um motivo para ser grato também, né? Sentir o perfume de uma flor, tem muitos motivos. É lógico que existem as coisas espetaculares e maravilhosas, como, por exemplo, vamos pensar que você, de repente, ganhou na Mega Sena. Você ganhou na Mega Sena, escreve lá, até manda um auxíliozinho emergencial para mim de 3 milhões, que eu estou feliz também. Olha, eu vi aquele vídeo seu, Fábio, gostei tanto que eu decidi aqui te dar uma força e tal, vai ser lindo. Mas se você não conseguir isso, só de eu saber que você todos os dias escreveu alguma coisa, eu vou ficar muito feliz. E quando você vai ler esse caderno? Você vai ler esse caderno nos dias que você achar que não tem motivo nenhum para agradecer. Naqueles dias que a gente pensa que nossa vida está toda errada, que só acontece coisa errada com a gente, que tudo de ruim acontece com a gente.
Todo mundo tem esses dias. Eu também tenho, eu imagino que você também tenha. Então, no dia em que você sentir esse sentimento, você vai lá no teu caderno e começa a olhar. Você vai ver a quantidade de milagres cotidianos que acontecem na tua vida. Você vai ver tanta coisa boa que ao invés de reclamar sua cara, não, minha vida acontece muita coisa boa também. E você vai conseguir olhar com mais clareza para o cotidiano. Já aconteceu de você pegar assim, por exemplo, você vai comprar um carro, um sapato, uma bolsa, um celular. E quando você pensa em comprar, você escolhe o modelo, você escolhe a cor. E quando você vai na rua, parece que está todo mundo com um parecido com aquele que você queria comprar. Você fala, caramba, todo mundo comprou o mesmo carro, todo mundo comprou o mesmo celular, o mesmo sapato, a mesma cor e tal. Não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Foco. Você focou em algo. Aquilo que antes era paisagem, que acontecia e você não prestava atenção, agora aquilo tem um valor muito grande, chama o teu olhar. Você consegue perceber naquele monte de informação uma em especial. Escrever para esse caderninho é justamente isso, é um treino para o seu olhar. Você conseguir olhar para o cotidiano e perceber razões para ser grato, para agradecer. E a palavra agradece é uma palavra muito rica, porque agradece. Quem agradece, a graça desce. Quem reclama, você clama pela ré, você clama para andar para trás. Então vamos dar mais espaço, vamos nos nutrir desse alimento nutritivo para a nossa mente, que é a gratidão. Então falei com você de perdão, falei de gratidão, agora eu vou falar de seleção. Não é seleção brasileira, é só motivo para chorar aquele negócio, né? Então eu vou falar da seleção, mas que seleção? Seleção da informação. A gente todos os dias é bombardeado por muitas informações e vindo de diversos caminhos. Um dos principais caminhos que nos alimentam de informação hoje em dia são as redes sociais. E infelizmente o comportamento de muita gente nas redes sociais é um comportamento muito agressivo, muito violento, muito de conflito. É uma energia muito ruim que as pessoas derramam em suas postagens. E a gente dedica tanto tempo para se nutrir daquilo. Você imagina que quando você entra numa briga por uma questão política, por uma questão artística, seja lá o que for, quando você entra numa briga com alguém no Facebook, por exemplo, a pessoa posta alguma coisa, você vai lá, gasta um tempo da sua vida pensando em alguma coisa para responder aquela pessoa. Aí você fica esperando a resposta da pessoa, já imaginando que ela pode responder e pensando na resposta da resposta. Quando você vê, você passou um dia inteiro sendo alimentado pelo ódio que você construiu em relação de uma pessoa. Será que isso é saudável? Olha quanto tempo, e quase sempre você dedica a sua atenção e o teu ódio para uma pessoa que sequer você conhece. Você está conversando com uma pessoa que talvez nem exista, talvez seja só um personagem, seja um perfil fake, e você está doando tempo da sua vida e alimentando o seu pensamento com ódio. Tem uma coisa que eu acho muito complexa também, é grupo de WhatsApp, especialmente grupo de WhatsApp de família. Vocês já repararam o quanto as famílias estão se desfazendo, quantas máscaras estão caindo por conta de grupo de WhatsApp? Aquele seu tio que você não via há tanto tempo, que você tinha tanta admiração por ele, você notá-lo com aquela violência tão grande para argumentar, para defender ponto de vista, para ferir a opinião das pessoas, para ferir o sentimento das pessoas, para defender um político. Sabe? Eu tomei como decisão para minha vida sair de grupo de família. Eu não vou dar palco para minha família se tornar um ambiente de guerra. Quando eu quero me relacionar com alguém da minha família, eu puxo assunto com aquela pessoa. Eu não dou palco para que o grupo de WhatsApp se torne uma rinha de pessoas se agredindo mutuamente. Eu vejo muita gente da minha família que, na conversa, pessoalmente, ela é de um amor, de uma ternura, de uma candura, sabe? De um acolhimento tão grande. Mas quando chega nas redes sociais, a pessoa se transforma e fica ali. Então, é tempo que a gente está nutrindo com conteúdos que não vão levar a gente a bons lugares. Outra questão para você selecionar de conteúdo na tua vida, televisão. Você já reparou que na televisão, na hora do almoço, os programas noticiários da hora do almoço, eles quase transbordam sangue sobre os nossos alimentos, sobre o prato que a gente está comendo.
As emissoras se tornaram reféns desse consumo de violência exacerbada. E eu não consigo imaginar de forma nenhuma ser saudável, levando para dentro de si, levando junto com os alimentos tantas tragédias, tantas mortes, tantas violências, tantos casos repugnantes. O momento do seu almoço precisa ser um momento de paz, um momento de harmonia. É aquele momento que você dá uma pausa, que você respira, que você está levando não só os alimentos que vão nutrir o teu corpo físico, como sobretudo aqueles que vão dar aquela pausa, aquele respiro e aquela inspiração para você ter um dia mais favorável. Então, e ainda nessa questão de seleção, de onde a gente pode ir selecionando o conteúdo, eu vejo muita gente também que o primeiro contato com o mundo é com o celular. A pessoa está acordando e faz assim, pega o celular assim, ó, já acorda olhando notícia ruim. Cara, se você começa o seu dia levando para dentro de si as piores notícias que aconteceram durante a madrugada, nas primeiras horas da manhã, você vai fazer com que o seu dia seja muito limitado de inspiração, sabe? Uma decisão que eu tomei para minha vida de seleção de conteúdo, eu não assisto noticiário pela manhã. Eu deixo para a parte da tarde. Porque de manhã eu quero ir para o meu trabalho me inspirando. Eu ouço boas músicas, eu ouço bons programas, podcasts com conteúdos inspiradores. Eu quero chegar para perto das pessoas com energia boa, com um sorriso, com razão para acreditar no mundo. Se eu chego com a energia daqueles noticiários falando que o mundo pode acabar daqui a 2 minutos, eu não vou ter como render, né? Então, um caminho muito interessante é esse, você começar a selecionar. Eu não estou falando para você se alienar, você fugir das notícias, mas escolhe um horário melhor do dia, sabe? Quando você pega no primeiro momento da manhã e pega esse noticiário pesado, você já está fazendo com que seu dia se arraste. Se você pega esse noticiário na hora do almoço, poxa, não vai trazer paz para você se alimentar. Esses alimentos nem vão te nutrir, talvez, sabe? Se você coloca lá naquele finalzinho do dia, na hora que você está se preparando para dormir, talvez você tenha pesadelo. Coloque em horários intermediários, sabe? No meio da tarde, sabe? Entre a hora que você, depois que você chegou no trabalho, 10 horas da manhã, alguma coisa assim, para você ter intervalos, sabe? A gente precisa se informar, mas a gente não precisa fazer com que a informação seja uma deformação do nosso pensamento. Então, o que você pode trazer para a sua vida? Olha, tem tanto podcast com conteúdo inspiracional. Dentre eles, eu vou fazer a propaganda do meu aqui, um podcast chamado Precisava Ouvir Isso, que tem mais de 500 episódios, todos eles com conteúdo altamente inspiracional, sabe? Tem vários outros muito bons para a sua vida, sabe? Você pode pegar também, ouvir boas músicas, louvores, coisas que façam você se alimentar de esperança e de vida. Você merece muito mais que isso. Você merece muito mais que isso. Então, os 3 alimentos que eu quero que você pense para a sua vida são esses: perdão, e a gente falou do auto-perdão, gratidão e seleção. Se você selecionar melhor os seus conteúdos, se você exercitar a gratidão no dia a dia e se você exercitar o perdão a partir do auto-perdão, eu tenho certeza que a tua vida vai ser muito mais saudável, você vai viver muito mais e viver com uma verdadeira alegria, um verdadeiro encantamento e com um verdadeiro sentido de ser luz onde você estiver. O mundo precisa de luz, o mundo precisa de você. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. O meu nome é Fábio Flores, você me encontra no Instagram como @oFábioFlores, todo dia tem conteúdo inspiracional para você, tá bom? Falei do podcast, né? O podcast também precisava ouvir isso e talvez você me encontre pela vida aí. E se você me encontrar pela vida, fala: Fábio, um dia eu vi um vídeo seu, eu gostei bastante e queria te dar um abraço. Eu adoro abraçar e ser abraçado. Eu espero encontrar o seu abraço por essa vida. Até a próxima. Até o próximo abraço.